Oi, bom dia, tudo bem? Como é o seu nome? Camila Leiria, Ei, Camila, tudo bem? É, quanto tempo que você está aqui em Dáquila? 17 anos. Nossa, então tem muita experiência aí para falar, né? Teve alguma que te marcou mais? Que você quer falar aí pro pessoal? Bom, são diversas experiências, mas uma que me marcou mais, talvez uma em que o nosso parceiro Bill, né, me parou na estrada aqui no meio de uma tarefa, que estava tendo uma tarefa num ponto específico, e eu com medo de ir no banheiro, ah, na moita, porque na época não tinha o banheiro aqui, né, era tudo, só aquela legítima do quando eu cheguei aqui tudo era mato. Além de que tinha pessoas que já vieram antes de mim, né? Faz 17 anos que eu estou aqui, mas tem pessoas que estão há 30. Então eu queria voltar lá para onde fica o acampamento para ir no banheiro. E aí eu saí do grupo de fininho e fui indo no escuro sem lanterna para ninguém ver que eu estava saindo, né? Porque não poderia. Na hora de ir pro banheiro antes de ir pro ponto eu não fui, que era o recomendado, né? Daí eu fui indo, nisso eu escutei uns passos do meu lado e daí meu coração já acelerou. E aí eu pensei, vou correr, me deu uma vontade de correr, né? Falei, vou correr, só que no escuro, né? Aí quando eu pensei em correr, eu senti uma vibração no chão e o barulho, uma vibração como se algo pesado caísse perto de mim. E ele falou, o Bill falou, né? Onde a senhorita pensa que vai? Aí eu ah, tomei um susto, falei, nossa, Bilu, você me deu um susto. Quase fiz xixi nas calças, falei pra ele, né? Aí ele deu uma risadinha sarcástica, né? Que quem conhece ele sabe. Não, volte pro grupo. E me passou uma orientação, né? Falou, não, volte pro grupo. Aí eu falei assim, como assim e tal? E daí ele falou, volta rápido, rápido, depois você vai onde você tinha que ir. E aí eu voltei, né? E até passou a vontade que eu estava e tal, voltei pro grupo, relatei, ele pediu para eu fazer uma ativação específica, bater na palma da mão de cada um. E isso foi bem marcante para mim, porque foi a primeira vez que eu estava sozinha, né? Com ninguém, ninguém sabia que eu estava indo para aquele local, né? E eu pensei que estava, né? Ninguém ia saber, ia descobrir que eu ia lá rapidinho e voltar. E ele falou comigo e eu sozinha, né? Caminhando sozinha. Então, o costume aqui é sempre a gente estar em grupo. E naquele momento eu fui surpreendida por ele e tive uma conversação sozinha. Ou seja, o Bilu ele pode aparecer em qualquer lugar, hein? Tudo pode acontecer. Ele meio que passou uma energia para você e você passou para as outras pessoas, algo assim, ou uma tecnologia? Foi uma ativação de uma frequência que existia na época. Eu tive uma explicação, né, mas eu não posso relatar aqui, eu sei o que significou. Nem as pessoas também não sabem. Foi uma coisa que ficou só como uma orientação para mim. E as pessoas vão ter, talvez, curiosidade de saber como que eu vi ele, né, já que eu estava numa estrada aberta, mas tinha mato fechado do lado. Ele apareceu como daqui a 2 metros de mim. Só que eu não via o corpo, assim, eu via só uma leve silhueta e eu via que uma luz como se fosse no frontal dele. Mas eu não conseguia ver o corpo nem nada. Eu via que a cabeça dele era ali onde estava aquela luz, mas eu não conseguia ver ele, apesar de estar tão perto. E a lua estava bem clara. Mesmo assim, eu não conseguia ver ele. E para as pessoas assim que às vezes duvidam, né? Tem os vídeos do Bilu, aqueles acontecimentos que ficaram famosos aí, o que que você poderia passar para essas pessoas, alguma mensagem nesse sentido? Eu sugiro que elas se questionem se será que é possível que tantas pessoas aqui no mesmo lugar, relatando a mesma coisa, relatando com tanta certeza, né? Assim como eu afirmo quem eu sou, que meu nome é Camila Leiria, da mesma forma que eu afirmo isso, que eu afirmo que eu, como mãe, amo minha filha, e isso é uma certeza, ninguém tem uma dúvida de que uma mãe ama um filho, que as pessoas se questionem o que será que esse pessoal faz lá, que eles vêm relatar com tanta certeza de que o que eles vivenciaram é real. E se quem puder, vem aqui ver com seus próprios olhos. Você ficar em casa, se você não tem condição de vir e você ficar em casa duvidando, talvez comentando que duvida, eu entendo, eu super compreendo, porque apesar de aqui para nós ser uma coisa natural e o que eu relatei ser uma coisa natural aqui, aqui não é nada demais esse meu relato. Eu sei que para vocês é como se eu falasse que aqui tinha uma vaca voando, eu sei que é uma coisa surreal, né? Eu vi uma vaca voando. Quem vai acreditar que você viu uma vaca voando? Eu não posso cobrar que as pessoas acreditem em mim. Eu quero que você acredite em você. Vem aqui com os seus próprios olhos e tenha a sua experiência aqui ou em casa, né? Comece a observar o céu, pense sobre algo sobrenatural que você já tenha vivenciado, talvez, mas se questione.
o que será que esse pessoal em Dáquila faz lá que eles têm tanta certeza de que eles não estão sendo enganados, de que a experiência deles é real. Sua vida melhorou depois que você conheceu Dáquila ou piorou? A minha vida melhorou, eu acredito que foi um efeito borboleta. O dia que eu, com 13 aninhos, né, adolescente, resolvi uma palestra do Urandir, acompanhada da minha irmã, que é mais velha do que eu, e uma amiga, e no momento que eu entrei lá e conheci o Urandir, eu acho que foi um efeito borboleta. Não que o Urandir tenha feito todo o resto, ou os parceiros, não. Aquilo foi um marco para mim. Não foi tão fácil assim, eu não vim 17 anos seguidos. Eu trabalhava, né, era CLT, então toda oportunidade que eu tinha de estar aqui, eu estive, eu vinha. Apesar de muito jovem, eu acredito que eu participei de muitas coisas sem consciência. Hoje em dia, eu tenho 30 anos de idade, e eu digo que de uns 7 anos para cá que eu comecei a participar com mais consciência e comecei até a entender coisas que eu tinha vivenciado antes. É uma questão de você ir se desenvolvendo e você buscar se desenvolver, se autoselecionar. Se eu quero que algo aconteça na minha vida, eu preciso me colocar no local onde isso vai ser possível, né? Muito bom mesmo. Muito obrigado, Camila, pelo seu relato.